Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo no programa Final de Tarde sobre Educação. Então, hoje nós teremos a professora Sandrinha, que já esteve no episódio na quarta-feira anterior, para falar sobre os textos que os alunos. Então, naquele dia estava o Augusto e hoje está a aluna, a Ana Laura, que colocou esse texto aqui, é de autoria dela. Eu estava lendo agora há pouquinho algumas palavras aqui e eu fiquei arrepiada, porque nós, como professores de português, o que nós mais queremos é que o aluno consiga usar um vocabulário adequado e expor sua opinião. E algumas pinceladas desse texto aqui, e observem o tamanho do texto da Ana Laura. Ela tem 13 anos e ela já é uma escritora maravilhosa com um vocabulário. Então hoje a professora Sandrinha vai continuar com esse projeto. Ela vai falar sobre os cadernos, né, que ela faz com os alunos. Depois ela vai apresentar mais. Os livros que eles estão escrevendo, eles leem. O caderninho da credibilidade, que ela já havia comentado no programa anterior. E junto também está a mãe dela, a Andréia Stoffel, que vai falar o que ela faz em casa, de que forma ela ajuda para que a filha dela escreva desta maneira, que é a questão da leitura, é o cuidado que a mãe tem em casa, é só a responsabilidade da professora. Que projeto é este, que milagre é este que ela faz para ter algo tão maravilhoso? E aqui tem o outro, tá, do João Vitor Dapper, que ele escreveu sobre o filme Extraordinário. E também nós temos a outra aluna ali da professora Sandrinha, conhecida de vocês, que ela tem o programa antes do programa. Como é que é o nome dele mesmo? Oi, gente. Viu? Oi, gente. Um programa com uma garotada. E quem está nos assistindo, esse programa é fenomenal porque já é um incentivo para a oratória. Porque hoje em dia, na sala de aula, nós temos muita dificuldade com o aluno. Ele não consegue se expor, ele não consegue ter essa desenvoltura. Alguns são tímidos por natureza, mas é necessário ter um certo cuidado para ajudar, para auxiliar no futuro. Então, professora Sandrinha, ajude assim a elucidar esta maravilha deste texto aqui que a Ana escreveu sobre a questão da tecnologia, e depois ela vai explicar um pouquinho essa opinião dela ali. Como é que é isso? Que milagre é este ou não é milagre? É apenas a família? Como é que é isso aí? Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu começo de novo o programa hoje falando da palavra gratidão, né? Gratidão por ter aqui mais uma vez a representação hoje do 8º ano através da Ana Laura, sua mãe Andréia, que também já foi minha colega de escola, né? Fomos colegas desde o primário até o 9º ano, né? E a Heloísa também, que foi minha aluna na outra escola onde atualmente eu trabalho, ela também estuda, da Carlos Naus. Então dizer assim, mas não é um milagre essa escrita, né? Então acho que é um processo que vem se construindo ao longo do tempo, e como eu já falava nos outros programas, esse trabalho ele vem se fundamentando. Então aqui está a Ana Laura, depois que pode falar, desde o 6º ano, né, que eu havia comentado que os alunos fazem um portfólio ao final do ano, e a Ana Laura, ela trouxe, né, os portfólios que ela fez. Então a Ana Laura é minha aluna desde o 6º ano, atualmente está no 8º. Então aqui é o portfólio que ela fez no 6º ano. Então nós temos os textos comparativos, que são narrativos do 6º ano, com os livros lidos. Então isso aqui é um trabalho ao final do ano que é entregue, né, para a professora. Depois tem o do 7º ano, que ela fez ano passado, né? Então aqui é a continuação do trabalho do 6º ano. Então vocês podem ver que tem os livros que eles leem, a escrita, as redações, né? E o que esse trabalho acrescenta na leitura e na escrita. E ao longo deste ano, do 8º ano, nós temos uma proposta um pouco diferente. Nós vamos ter este portfólio, mas automaticamente que eles vão escrevendo, eles já estão no texto argumentativo, por isso da carta, né, ao leitor. E era uma proposta, eles estão concorrendo, a Ana Laura e Augusto, a um concurso do Correio, né? Que a proposta era, se viajássemos ao mundo, né?
o que deixaríamos de mensagem aos nossos leitores. E o título do texto era A Casa das Reflexões, o Bairro Esperança, né, 12 de março de 2018. Então, ela realmente, assim, é uma representação da turma, tem vários alunos, né, que participam, que gostariam de participar. Nem todos, talvez, vão chegar na vez aqui para poder falar, né, mas desde já se agradeço a todos os meus alunos. Então, assim, eu gostaria que um pouco a Ana Laura agora, então, se apresentasse e falasse como ela fez essa escrita. Né? Boa noite. Esse texto eu escrevi para concorrer ao concurso nacional de cartas do Correio. E desde cedo eu recebi incentivo da minha família para que eu lesse. Me ensinaram como isso seria importante para o meu futuro. Eu acho que isso me ajudou muito a melhorar a minha escrita. E quando eu fui decidir os temas que eu abordaria no meu texto, eu escolhi alguns que eu acho principais na sociedade atual. Por exemplo, a escassez dos recursos naturais, já que o ser humano está usando demais os recursos e não está se importando, não está vendo que um dia isso pode acabar. Isso vai trazer consequências muito sérias para nós. Atualmente as pessoas estão lutando muito contra o preconceito. Eu achei importante falar sobre isso também. Eu passei muito tempo fazendo esse texto. Eu li muito, pesquisei sobre o assunto que eu ia falar. Eu fiquei muito contente com o resultado final dele. Quanto tempo mais ou menos assim tu levaste para fazer a escrita, o rascunho? Tu fizeste o rascunho antes, né? Sim. Porque eu vejo assim que hoje em dia a nossa garotada, ela não gosta, né, do rascunho. Para ela é uma perda de tempo, porque eles querem ir direto ao ponto. E aí eles esquecem de fazer aquele olhar crítico depois, antes de fazer a entrega. Então, assim, em média, quanto tempo assim tu precisaste, a questão da pesquisa, para fazer um texto? Eu dividi em 2 dias porque me avisaram que eu teria que fazer esse texto muito em cima da hora. Então, no primeiro dia eu pesquisei alguns sinônimos para elaborar melhor a escrita. Alguns assuntos eu tive que pesquisar, outros eu expus a minha opinião mesmo. Fiz o rascunho, a professora corrigiu, então eu passei a limpo. E é importante dizer, né, Ana, que a tua produção foi feita em aula, né? Sim. Foi feita em aula, então depois a gente teve a correção, né? E o que ela falou também foi um pouco em cima, por quê? Porque essa proposta do Correio, ela chegou assim, era para entregar mesmo até que dia? Era uma semana antes, né? Então, quando a proposta veio da direção, ela disse, Sandrinha, tu vai participar ou não? Eu disse, não, vamos lá. Então, eu coloquei o 8º e o 9º, né? A gente teve que correr em uma semana para deixar isso. Isso da Ana Laura produzir em aulas, direto, o texto está produzido lá, isso é uma coisa raríssima, porque nós trabalhamos com redações, né? Óbvio, né? Então, nós sabemos a dificuldade que jornalistas têm de produzir um texto rapidamente. Não é o caso dos mais antigos, que aqui o pessoal já está mais tempo, então eles pegam e já saem escrevendo, né? Mas ver uma menina de 13 anos, né, Laura? 13 anos, que se atira na produção de um texto como esse, né? Em 2 dias, com as argumentações todas, e, inclusive, com a própria opinião vazando por dentro do texto, é algo realmente... Para vocês terem uma ideia, uma partezinha, a tecnologia incorporada às escolas certamente é um instrumento de estudo esplêndido. Contudo, ela não deve acarretar a falta de convívio humano, como enaltecia Albert Einstein. Nós estamos falando de uma garota de 13 anos, tá? Nós que somos professoras e vocês que estão conectados, que estão nos assistindo e que também têm essa profissão, sabem da dificuldade que é nós sermos alunos que tenham cuidado de utilizar o vocabulário adequado. Nós falamos muitas vezes, vão ao dicionário, procurem sinônimos, queiram aprender algo a mais.
E aqui nós temos um texto, não é somente este trecho aqui, várias partes ali é um texto, então que nem que o projeto diz assim, ó. Não, nós temos pessoas, alunos que escrevem bem, sim, né? Com certeza. Claro que nós temos uma grande dificuldade ainda de chegar a todos ali, mas a Ana Laura não, ali a gente já pode perceber que é um trabalho diferenciado, e se com essa Mas não idade... tem, hein, professora Sandrinha, como a Laura escrever assim se a mãe e o pai não tivessem incentivado a leitura, né? Com certeza. A leitura, só tem duas formas de... Ontem tinha um menino de 15 anos, não sei se a senhora assistiu o programa ontem aqui, menino de 15 anos aqui do bairro São João, junto com o Lions Club, ele integra o Léo Club, e o menino falando conceitos assim, 15 anos, eu começo a olhar, que nem o Augusto que estava aqui na semana passada, né? Sabe, dando opiniões importantíssimas assim, e que tu imagina assim, nossa, veio para cá uma leva de pessoas que estão muito bem incentivadas a partir de casa e muito bem conduzidas dentro da própria escola, sabe? Então isso é uma coisa que os pais têm que olhar muito. Os pais têm que olhar esse programa aqui para entender que para chegar a ter digamos assim, um desenvolvimento intelectual semelhante ao que nós vimos aqui do Augusto e provavelmente os outros textos que eu recebi alguns aqui, que me impressionaram bastante, tem que ter um suporte de pai e mãe, né, em casa, e uma ideia de que lá na escola vai ter alguém, tipo a professora Sandrinha e outros professores, né, que vão dar sustentação intelectual ao que a criança trouxer de casa. Né? E é isso que faz a civilização, né, professor? Um dia um amigo nosso disse assim, eles nascem com o disco rígido limpo, então tem que botar a informação. As gavetas estão limpinhas. Exato. E aquilo, se puxa, tudo que pegar de pequenininha, vai, né? Bem que a gente também tinha incentivo para ler pelas professoras, a Sandra Stein, né? Nossa, é fantástica. Foi minha, realmente maravilhosa. E vocês convidaram a apresentadora do Oi Gente hoje para vir ali, né? Eu até agora vou Chegou, pegar... eu entrei, achei que não tinha terminado o programa. Eu vou completar agora, antes da Andréia falar um pouquinho assim de como a Ana Laura faz para estudar em casa, mas acho que tenho certeza que todo esse processo, ele começa lá da base, né? Então a Heloísa, ela foi minha aluna na Carlos Strauss no primeiro ano, sempre muito disposta, como ela é ainda hoje, né, a participar com criticidade. E ela é uma aluna que se alfabetizou no primeiro ano. Ela leu assim logo, né? E eu gostaria assim, que ela relatasse um pouco em que sentido, já lá no primeiro ano, eu instiguei vocês assim a fazerem essa produção escrita. De que forma tu lembra assim, de algumas atividades que a gente fazia? Bom, a professora Sandrinha, ela sempre nos apoiou muito em questão da escrita e a leitura. Eu lembro que eu fui uma das primeiras da turma a começar a ler, principalmente pelo apoio da professora Sandrinha e da minha família em casa. Eles sempre liam historinhas para mim desde pequena, a prof colocava música, historinhas em CD, eu lembro disso muito. E ela escrevia textos no quadro, lia história, sempre nos incentivava, então isso nos ajudou muito. E em casa, como é que é a Heloísa? Porque assim, ela tem um jeitinho de que ela desde pequena assim é bem espoletinha, né? Sim, é questão de ler também, porque eu fico imaginando ela na sala de aula. Ela devia ser aquele tipo de aluna que tinha que estar sempre ocupando, né? Porque senão... Sim, é verdade. Ela era o tipo de aluna assim, que já estava logo pronta. Aí a professora Sandrinha já pensava. A mãe da Heloísa não queria sair. Eu insisti muito que ela sempre, que era a nossa grande amiga aqui, eu insisti muito que ela viesse aqui, porque nós sempre, ela e o Luciano, né, o pai dela, são pessoas muito incentivadoras da filha. Né? Então, e nós defendemos aqui na educação, professora Sandrinha, que não se faz, André, educação sem pais. Não tem que fazer educação sem os pais. Os pais são... E vocês deram... Os pais educam. Os pais educam. A escola ensina. Exatamente, olha. Muito bem. É bem por aí, porque assim, ó,
Se os pais não trabalhassem em casa, não teria meninas como elas ali, que escrevem tão bem, que apresentam tão bem, porque todo dia tem um programa e está sempre falando ali, é algo maravilhoso, é um dom da escrita, o dom da oratória. E aí, claro, tem incentivo dos professores, mas os primeiros incentivadores são os pais. Se eles não fazem em casa, o exemplo, ou de ler jornal, ler alguma coisa para fazer. E a questão de livros, quantos livros você, assim, a Luísa precisa sair daqui a pouquinho, que ela também já esteve apresentando antes, agora ela precisa descansar também, né? Não dá para explorar. Mas assim, rapidamente, Luísa e Ana, quantos livros, vocês são leitoras assim assíduas, quantos livros vocês leram até agora, neste ano? Neste ano... Você não está começando, né? Mas agora já tem mais ou menos. Mas nós já estamos em maio. Neste ano eu acho que em torno de uns 7. Meu Deus do céu. 7 livros, estamos em maio. Eu também, em torno de uns 7, 8 livros. Eu vejo a Heloísa bastante. A biblioteca lá dentro. Quer dizer, ninguém chega a lugar algum sem um esforço intelectual. Ninguém. Dá para ver. A Elo é um brilho aqui, André, num programa que tem anterior chamado Oi Gente. Nós brincamos que a Elo seria capaz de apresentar o Jornal Nacional. Não, pela desenvoltura com que faz. Eu espero que os professores da Carlos Raucher aplaudam essas meninas, que aquele bairro lá diz assim, oh meu Deus, nós temos aqui talentos dentro desse bairro. Porque é inacreditável. Então, sem esse tipo de índice de leitura, olha a Ana Laura, 7. Eu tenho que te apresentar para o meu filho. Não, gente, por isso eu digo assim, é possível sim, nós temos leitores, mas o grau de dificuldade em fazer com que leiam é muito complicado, porque eles não têm mais tempo, eles não têm paciência para ler. E aí vem, o resultado dessas meninas está aqui, os textos da apresentação. O que estão dizendo para esse povo aí? Você tem mensagem aqui, né? O pessoal gosta de mandar mensagem. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Ana Karina Stoffel Herzl. Alguém está mandando uns abraços e uns coraçõezinhos. A Silvia Bolo dizendo parabéns, maravilhoso programa. Bom, participando, Maria Helena Trindade, mandando os abraços aqui. Marlene Birks, parabéns pelo belíssimo programa. Beth Ensweiler Lennon, mandando parabéns e corações e programa bárbaro. Inês Segolini Toni. Leitores e livros em casa, a leitura de histórias infantis e o incentivo ao conto é um caminho que leva à criação de textos maravilhosos. Abraços, professora Sandrinha. Marcelo de Oliveira assistindo junto conosco. Gerard Artenhofer, parabéns pelo programa. Esses alunos da linda, maravilhosa prof. Sandrinha são demais, são diferencial, sucesso, merecem. Maria Rose Miller mandando grandes abraços. Ana Karine Stoffel Herzl mandando outros corações. Silvia Bol, parabéns aos pais da Ana Laura, que sempre incentivaram a leitura. O reflexo está aí. Valéria Bender, parabéns, professora Sandrinha, querida aluna Ana Laura. Valéria é a vice? É a vice-diretora e coordenadora. Júlio Pauletti. Aê, Sandrinha! Grande prof, grande atleta de ginástica, né? Seu Júlio, o senhor tem que voltar aqui, né? Mandou os atletas esse dia, mas não veio. A Sandra Gás, junto conosco, e a Dilma Clara Pereira. Dali, prof. Sandrinha, e o Cornélio Johan, e o pai. Está aqui, Cornélio Johan, um grande abraço. Tua filha representando a família aqui. Muito bem. Márcia, contigo. Então, guri, meninas, assim, na sala de aula, na hora da produção textual, tanto a Heloísa quanto a Ana ali, como é que faz aquela garotada que não gosta de ficar em silêncio? Como é que vocês procedem ali? Porque precisa ter um certo silêncio para trabalhar. E aí? A nossa turma conversa demais, às vezes atrapalha um pouco no rendimento do trabalho, mas dá para conciliar um pouco. Tu tem mais facilidade, é mais tranquila. E aí, Heloísa? Nossa turma também conversa bastante e deixa assim a redação para a última hora. Então a gente se concentra mais, sabe? Então dá mais certo. Que vocês têm essa facilidade ali, até porque vocês já leram bastante, então vocês têm, que nem a Andrea disse um pouquinho, né? Tem toda essa bagagem, vocês nasceram sem nada, tá limpinho, e aí vai sendo colocado, ali vai ser inserido o vocabulário. Como vocês têm? Estamos em maio, vocês já leram em torno de 7 ou 8 livros, então vocês já têm uma bagagem.
E que tipo de livros vocês gostam de ler? A Ana até trouxe os dela, né? Eu gosto bastante de romance juvenis, ou um autor que eu gosto bastante é o John Green, ou a Jojo Moyes, que foram os livros que eu trouxe. São livros muito bons, tanto o John Green tem ali A Culpa das Estrelas ali, que a garotada gosta de ler bastante ali. Então tem vários, assim, esse autor, por exemplo, ele consegue retratar bem, tanto no filme, foi bem, e o livro, conseguiram trazer, descrever essa imagem. E teus livros, Luísa? Eu gosto muito de comédia, suspense. Bacana, porque a gente vê assim, pelo tipo de livro que a garotada lê também. E vocês em casa, vocês têm assim um canto, que vocês têm assim um horário para estudar, ou um momento, como é que os pais organizam esse cantinho? Eu acho que os meus pais nunca precisaram mandar estudar, eu sempre fui bastante responsável nessa parte. Mas Como é bom ouvir isso. Nunca precisei cobrar nada, tu já fez teu tema, tu já... Nunca. Tranquilo nessa Sempre, parte ali. Por ordem dela, por princípios dela, sempre foi muito Mas tranquilo. isso aconteceu. Este resultado que tu tens agora é aquele de pequenininho, né? Que tu foste organizando, né? Incentivando. E agora livrinhos aos montes, sempre. E ela, daí várias vezes eu pegava ela e dizia, filha, o que tu tá fazendo? Eu tô lendo do meu jeito, tá? Ela ainda não lia, mas ela leu muito cedo, ela sempre... Aí eu dizia, quer que a mãe leve? Eu disse, não, mãe, eu tô lendo do meu jeito. Ela dizia O assim. meu pequenininho de 6 anos pegava uns livros enormes, a gente estava lendo, ele virava assim, até onde tu leu isso aqui, pai? O senhor dá uma página, 200 e poucos. Tá. Terminei. De noite era assim. Era o jeito deles, né? Ela vinha, daí não queria mais levar a lancheira da escola, daí a lancheira virou um porta-livros, né? Daí ela jogava o celular, o que nós vamos ler hoje? André, tu lias? Tu gosta de ler? E o Cornélio gosta de ler? Tenho que te confessar. Não. Uma negação. Pois é, isso é uma coisa importante. de Mas não ver. quer dizer que eu não incentivei. Não tem a ver com não incentivar, mas porque às vezes, se os pais. Eu tenho parentes que os pais eram leitores vorazes e os filhos não leem. Mas em compensação, a minha irmã ama também, né? Ah, bom, já tem uma Karina ali do ladinho. sempre Né? incentivou em livros, feira de livro. Isso podia ter na escola, podia ter na praça. Ela foi nos 3 dias de feira, ela apareceu, cada dia ela tinha 5, 6 livros, né? Básicos. Mas essa questão ali do filho só ler se os pais lerem, isso há certas controvérsias, porque meus pais também não liam, mas a diferença está na ênfase que tu dá, na importância que os meus pais davam para o estudo, assim como vocês, e aí eles vão crescendo com isso aí. Tive uma tia que saiu com uma vez assim, professor Sandrinha, chamou a minha mãe e disse assim, ô Ceci, pede pro Alan parar de ler, porque isso vai enfraquecer a cabeça do cara. É que tem Era um conceito dele, acho que ela achava que era muita coisa na cabeça, mas eu achava que era muito coisa. E Luísa, como é que faz, assim, como é que se organiza? Bom, pra mim é de noite. Minha cabeça funciona melhor de noite, principalmente na leitura. A mãe tá dormindo e eu tô lá lendo. Que coisa bacana. Cada um tem o seu jeitinho de ler, porque... E ler de noite é bom, né? Sim. Se tu tá sem sono, é uma maravilha. É verdade. Eu comecei a ler bastante. Ano passado eu era um terror pra ler. Eu não gostava de jeito nenhum. Esse ano eu peguei gosto pra coisa. Porque nas férias eu não tinha sono. E daí eu tenho horário pra dormir. E como eu não tinha sono, a minha mãe sugeriu, por que tu não lê? E aí fui devorando livro, e agora... E aí tu encontraste aqueles livros que tu gosta e Sim. o resultado tá aí. É o que falta às vezes na garotada, né? Encontrar um livro que atraia. Porque às vezes tu vai conversando com os alunos e eles dizem, mas eu não gosto de ler. Mas procura, vai lendo artigos, vai lendo reportagens e vai procurando o livro ideal. Daqui a pouco tu encontra o teu ideal. Né? Sabe uma coisa muito importante, assim, que eu reparei em função de que ela lia muito sempre, ela não tem erros de português. Pouquíssimos. Nossa, pouquíssimos erros. Às vezes tu pega ratão, às vezes um deslize, uma coisa que boba que
que passou desapercebido. Mas assim, isso ajudou muito. Ela não tinha erros de português, e são coisas, desde pequenininha ela dizia, olha mãe, fulano como escreveu errado, né? Já vinha botando os outros na... Ai, mas tu não sabe que não é assim que se escreve, isso tudo se deve. Professora Sandrinha, as crianças voltaram a alfabetizar no primeiro ano, né? Sim, eu ia falar agora. É impressionante, porque eu saí no primeiro ano alfabetizado, né? Estou falando de 100 anos atrás, né? E a... Não, na época tu saiu do primeiro ano lendo, escrevendo, pá. Depois teve uma relaxada, assim, e agora voltaram. As crianças estão alfabetizadas no primeiro ano. É que assim, é muito tempo. Ela fez 3 anos de educação infantil. Foi muito tempo. Ela estava animada, ela queria estudar, o negócio dela era aprender, eu quero aprender a escrever, eu quero aprender. Ela vinha para casa enjoada de brincar, de fazer coisinha, e desenho. O negócio dela já estava mais... Puxou a mãe. O Cornélio está aqui se exibindo, diz assim, minha filha linda, é a cara do pai, vou Cornélio. E a beleza da mãe. O Afonso Bastos está mandando aí, ó, esse é o programa. A Isabel Cristina do Amaral, Laura, linda, ótima aluna. Deixa eu ver mais que... Depois a gente vai lendo os outros aí, Eu queria até aproveitar a Heloísa, que foi minha aluna no primeiro ano, porque os pais hoje ainda confundem bastante assim. A minha primeira reunião eu sempre falo isso. O primeiro ano não é a nossa primeira série, né? Porque o primeiro ano corresponde à nossa pré-escola. Sim. Pré, né? Isso. Era o antigo pré, né? E desde que eu trabalho lá na Carlos Strauss, que a Luísa também foi uma das minhas primeiras turmas lá no primeiro ano, e eu sempre, como eu trabalhei sempre com a alfabetização na antiga primeira série, que hoje é o segundo ano, e eu fui parar na Carlos Strauss e eu tinha o primeiro ano, o desafio do primeiro ano. Daí eu me coloquei no lugar, mas de como eu queria receber esses alunos numa primeira série ou no segundo ano. Então, desde ali, né, eu tive essa proposta assim, um pouco mais acentuada desse mundo letrado. Proporcionar no primeiro ano, que nem a Luísa disse, incentivava eles a... Nós olhávamos um filme, era a produção de um texto coletivo. Nós produzíamos juntos, líamos juntos, trabalhava muito com música, a gente usava o violão, cantava. Que maravilha. E eles lembram até hoje das músicas. Então, acho que esse incentivo até aos pais que estão assistindo, esse é o diferencial dos pais, de poderem acompanhar seus filhos nos temas, não fazendo o tema por eles, mas vendo o que eles fizeram naquele dia. Como o primeiro ano só leva tema em sextas, eu digo assim, é um período maior, que eles têm um final de semana para fazer o tema com os pais, né? Então, acho que esse lado, sim, também destacar que os pais participem desse tema. E assim, ó... E é difícil resistir à tentação de não fazer o tempo. Exatamente. Chega uma hora que tu perde a paciência. É porque os filhos te dão cada moda. Tá, mas esse aqui, pai, como é que é? Sabe, enquanto assim, ouvindo as gurias falar, eu fico pensando... O que a Ana falou, né, a Andréia falou, a questão, né, que a Ana sempre queria fazer mais, e já queria adiante e estava cansada de brincar. Às vezes eu percebo isso na sala de aula, porque quando nós temos em torno de 30 alunos na sala de aula, nós temos, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu jeito, e alguns, eu percebo que eles tinham que ser mais desafiados, só que nós não conseguimos, porque no meio desses alunos ali, que tem aqueles pais presentes que estão sentando para ler junto, nós temos aqueles que estão desamparados. E que fique bem claro que não é a questão, porque tem muitos pais que não têm condições, pelo conhecimento do conteúdo, de ajudar, né? Por exemplo, matemática, física, ou até na língua portuguesa. Mas não é isso o mais importante. O mais importante é o filho perceber que tem alguém do lado dele. Porque essa faixa etária das gurias é aquela faixa etária que estamos percebendo que há um grave problema, porque eles não são mais crianças, não são adultos ainda, então estão no meio termo e precisam ter um amparo. Esse amparo da família, dos responsáveis, quem quer que esteja com eles naquele momento. Pergunta como foi o dia, verifica se estão lendo, se querem ler um jornal, façam isso ali. Porque a Heloísa, por exemplo, quando ela apresenta, é uma loucura, né? Ela abre a boca e fala, e sai um conteúdo maravilhoso.
provavelmente escreve assim também, a Ana também. Então assim, mas por quê? Há um incentivo em casa, há um amparo em casa. E a Ana, sempre que ela se propõe a fazer uma coisa, ela faz e isso aquilo tem que estar perfeito. É responsável. Se ela se propõe a fazer, ela faz como tem que ser. Isso é uma coisa muito boa. Às vezes ela vai sofrer muito, né? Porque como ela é perfeccionista, precisa, né? Isso é um problema. É uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Eu tenho a experiência em casa com a minha filha, que agora mora em Porto Alegre, estuda na URGS. Ela também era estilo assim, Laura Heloísa, perfeccionista. Mas agora ela está também aprendendo a ter que lidar, né, com frustrações, porque nem sempre tudo é 10, nem sempre tudo é A. Então a vida lá fora também vai ter esses percursos, né? E aí entra o nosso papel de pai e mãe também, né? Dizer, ó, faz parte, é assim. As perdas também são importantes. Exatamente. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. Nós estamos aqui, deixa eu só ver, Giane Elvanger Celada, mandando um abraço para todo mundo aqui, olá. A Isabel Cristina do Amaral mandando um abração para a Ana Laura de novo. Terezinha Ime, gostando do programa. Raquel Colim Bolesina, olhinhos no coração, corações nos olhos aqui. Ana Karina Stoffel-Herzer. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. Que lindo. Me diz uma coisa. Professora Sandra, só uma pergunta que eu queria antes, partir um pouquinho aqui. Antes, falar, a turma é barulhenta, blá 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 blá, e Luísa, minha turma é barulhenta, eu falo com Adam assim, minha turma é barulhenta. A concentração, professora Sandrinha, comparando, a senhora que tem tanto tempo de educação, antigamente as pessoas exigiam silêncio absoluto para se concentrar. Hoje tem que se concentrar no meio de um turbilhão de vozes e sons, né? E de possibilidades de informação. Como é que mudou a concentração, por exemplo, de alunos lá dos 25 anos para trás para os alunos de hoje? É um desafio assim. Há algum tempo atrás era simplesmente entrar na sala, aquele olhar já era o silêncio, né? Eu, assim, não tenho tanto problema, né? Eles já me conhecem, então eu sempre digo assim, olhar diz muito, né? Então eles já sabem que ali dentro daqueles 2 períodos a gente tem que dar conta do rascunho, entregar a redação. Então não tem muito tempo para jogar fora e nem conversar, então é bem tranquilo assim, eles vão para os lugares. E eu também adoto essa postura assim, à medida que eles vão terminando, eu já passo pelas classes, vou recolhendo para não dar aquele tumulto, aquela conversa. Mas assim, às vezes é difícil, tu tem que ter um E eles conseguem se concentrar e produzir um texto no meio da barulheira? Porque essa é a ideia que eu imagino. Nas minhas aulas tem silêncio, né? Quando eles produzem. Ela tem bastante silêncio. Porque, por exemplo, numa redação, tu chega aqui, os jornalistas não estão em silêncio, eles estão em silêncio. Sim. O que tu aprende é manter o silêncio em ti, né? Porque os arredores é uma gritaria. Né? Olha, tá baixando a página, olha, não sei o que lá, liga para não sei quem. Então as pessoas acabam se concentrando. Eu queria saber como é que funciona contigo. Tu consegue te concentrar no meio do barulho? Eu consigo, porque parece que eu desligo, que eu não presto atenção no que está acontecendo fora. Às vezes eles estão falando comigo e eu tô aqui assim. E daí, tá, é comigo? Eu nem presto atenção, parece que eu desligo o que está acontecendo fora e foco no que eu tô fazendo. Isso é o feedback. E tu, Laura? Às vezes é preciso tentar desligar do barulho que está ao redor, porque senão não vai sair direito o trabalho que tu está produzindo, né? Tu desliga. Professora, tem um livro chamado Shogun, A Saga do Japão. James Clavell, um dos mais exibidos, fala em inglês. James Clavell, A Saga do Japão. São um livro com quase 2.000 páginas, né? Onde eles relatam que o japonês, do período feudal, anos 1500, né? Todas as casas naquela área lá eram construídas com alguma estrutura de papel. As paredes eram todas de papel, porque tinha muito furacão ali naquela área. Então os furacões podiam derrubar e machucar as pessoas, então o papel podia ser reposto, né? Só que também não tinha privacidade. Então nesse livro
livro, é maravilhoso, esse livro é espetacular, assim, eles mostram que naquele período, o japonês daquele período tinha de aprender a ficar dentro de si, não desligar os ouvidos dos arredores, porque ia se ouvir de tudo, não tinha privacidade sonora, né? Então nós chegamos a um período aqui que todos os relatos que vêm do Adam, todos os amigos do Adam, é que as turmas são barulhentas, e eu fico me perguntando como é que vocês conseguem, né? Porque na vida concreta e real de adulto aqui, a gente sabe que tu tem que silenciar muitas vezes no meio da barulheira, né? Mas é incrível porque eles estão aprendendo. São jovens que já causam um estresse grande para a idade deles, que a gente não tinha, né? A gente entrava junto na onda, fazia baderna, né? E ela não, daí isso já chega em casa e tu sente que em casa estoura. É que eu penso assim, seguro, mas em casa, aí bota pra fora. Isso é uma questão de maneira geral, é o que está acontecendo com as turmas, porque assim, ó, assim como tem elas que conseguem, pelo menos ali naquele momento, depois elas extravasam, mas naquele momento elas conseguem, mas tem alunos que não conseguem. E aí isso cria uma dificuldade muito grande. Tem os que se irritam. Não conseguem no meio do barulho. Às vezes não sai nenhum parágrafo, então por isso eu digo, o ambiente tem que ser silencioso. Eu sempre comparo assim, como se eles fossem estar fazendo uma prova, por exemplo, uma prova de preparatória para o liberato, que eles estivessem fazendo uma prova para mostrar algo para alguém, né? Então assim, tem que ter esse equilíbrio dos dois lados, que nem elas podem ter a facilidade de se concentrar, mas outros não. E aí no meio disso nós a maioria tem ou não tem, professora Sandrina? A maioria consegue. Então já é um fenômeno dessa geração mesmo, né? Porque a maioria sim lê. Eu vejo assim que, pelo menos o meu público lá é bastante leitor, né? Então, pelos portfólios que a Ana trouxe, todos os meus alunos, a turma do Adam, agora no 9º ano, vai fazer o último. Então, qual é o meu objetivo? Fazer um acompanhamento dessa escrita e leitura do 6º ano. Quais eram os livros que iriam e escreviam até o 9º agora. Então, nós partimos de um texto narrativo e vamos finalizar com argumentativo. Então, assim, eu realmente me orgulho porque tenho alunos leitores mesmo, né? E essa garotada depois, quando for fazer, por exemplo, se quiser fazer o Enem, se for fazer o vestibular, a questão agora exatamente, também. Então a facilidade é muito maior, porque a garotada, o que muitos não estão se dando conta é que a redação, tem muita pontuação ali. A questão de bolsa para conseguir fazer a faculdade, tudo mais, eles não se dão conta dessa importância. E que nem vocês duas têm facilidade na hora de escrever. Por quê? Porque vocês têm todo o armazenamento de palavras, porque vocês são leitoras. Então vocês têm a questão de escrever corretamente, que tu disseste ali. A Ana, ela lê, ela consegue gravar como é que se escreve. Por isso que ela tem um vocabulário ali que, nossa, chega a arrepiar enquanto que está lendo, de tão bom, gostoso que é, porque a leitura vai. E quando se lê textos, é muito importante. Tu pega textos de pessoas famosas, assim, pessoas que nós analisamos o texto, gente que analisa texto, olha, e tu vê a rasura daquele texto. Assim. Tu vê que não há profundidade naquele texto, sabe? Mas de onde vem isso? Tem muita gente com fama, né, que não tem profundidade. Então, a profundidade no texto, ele vem na simplicidade com que o texto é vazado, mas com ideias profundas por dentro. Sabe? Então, eu olho grande parte dos textos, a gente olha assim, nossa, tão simples isso aqui. Sabe? Às vezes são textos, fazem uma onda assim, certas pessoas, não vamos citar nomes do Brasil, assim, uma onda. E tu olha, mas isso é uma profundidade de pires, né? Tu atravessa, é um oceano que tu atravessa de joelhos, né? Mas quando tem leitura por trás, as palavras são vazadas com profundidade, mesmo na simplicidade elas vêm com uma profundidade. Tu percebes que por trás tem leitura, tem algo importante. Isso se vê em filmes, isso se vê nos vocabulários, porque tem muitos apresentadores de TVs aí, das famosas aí, que são absolutamente vazios de conhecimento, né? Então, felizmente, parece que o mundo está mudando, né?
Porque está vindo para o mercado gente com outra consistência intelectual, graças ao acompanhamento de leitura de casa e de escola. E eu acho assim, da importância, a Márcia também, a professora vai concordar comigo, de mostrar para o aluno hoje os diferentes tipos de texto. Que nem esse texto da Ana Laura foi uma carta argumentativa, né? Eram quantos caracteres? Até 900, né? Então era para concorrer, né? Aquele concurso porém. Esse texto que saiu hoje do aluno do João Vitor, né? Que é do filme do Extraordinário, já é um artigo de opinião. Então aqui eu já delimitei linhas. Como eles vão fazer praticamente todos do nono ano a prova do Liberato, a prova do Liberato, ela exige assim, em torno de 18 a 20 linhas, que eles não podem ultrapassar. E é escrito à mão, professor? Tudo escrito à mão. Então a gente... Pode nós rodar, né? Nós agora E a Ana Laura pode dizer que a gente tem 3 processos. O primeiro é o rascunho, né? Depois é a correção, é o passar a linha. E eu exijo o rascunho junto. E o terceiro processo é a digitação, né? Então a gente tem esses 3 momentos no texto. Então também mostrar que são estilos diferentes. Tem situações que daqui a pouco eles vão prestar o vestibular, vai ser um texto argumentativo, dissertativo. Então saber essa diferença. Ano passado, para surpresa de muitos, o Liberato trabalhou com o texto argumentativo. E muitas escolas no nono ano não tinham trabalhado o texto argumentativo. E tu já tinha? Eu tinha 13 alunos no nono ano que fizeram, 11 passaram. Que maravilha. Com notas muito boas no texto, que eu felizmente já tinha trabalhado com eles. Bom, né? E eu eu queria mostrar o caderninho agora, porque desde que eu venho aqui eu falo do caderno de credibilidade. Professora, antes do seu caderno de credibilidade, que é super importante, já vamos, deixa eu só, a Luísa Chorma, olá, ótimo programa, Lori Soares, a melhor prof de português, Sandrinha, disparada, Cornélio Johan, sempre soube que ela era especial, muito certa no assunto, não gosta de perder o foco, pai é pai, né? Coisa boa. Mamãe é mãe, né? Não esquece. Carla Luísa Melo, adoro assistir sempre que possível, dou uma olhadinha. Muito obrigado. Fabiana Niedermayer, Ana, querida, aluna maravilhosa, guardo boas lembranças. Flaviana Keffer Chores, junto conosco. Ana Karina Stoffel-Herzer, muito bom o programa, parabéns. Luciano Birke, a senhora conhece? Alguém aqui mais conhece? Ótimo programa, só tem feras aí nesse espaço especial, minha esposa é por isso. A Ana Karina de novo, a Ana Laura sempre tem ótimos professores. A Fabiana, parabéns Sandrinha, muito dedicada, excelente profissional. Tânia Maria Becker Bittenbender, olá, ótimo programa, hoje sim, valeu. Círio Rô, olá seu Círio, muito obrigado pela audiência. Por favor, o caderno de credibilidade. O caderno que a Ana Laura trouxe, né? Então, o caderno de credibilidades que dão essa credibilidade ao texto, a gente se baseou em vários autores. Sim. Então, no primeiro momento, eu trouxe algumas sugestões, né? Que eu dei para eles, então aqui já dá para ver que a aluna é bem organizada, né? Se tu quiser olhar algum autor ali e ler, pode ler, né? E além dessas credibilidades que eu ofereci para eles. Mas que bem organizado isso aqui, meu Deus do céu, né? Eles vão completando com os autores deles também. Então, assim, tem as sugestões de autores e... Sabe, prof. Sandrinha, no jornalismo, ninguém nasce sabendo, né? Os grandes escritores, os grandes textos jornalísticos, todo mundo, em jornalismo se diz que nada nasce, nada se transforma, nada se cria, tudo se copia. Né? Então as pessoas vão empurrando o texto. Quando se começa no jornalismo, existem alguns veículos de comunicação que são melhores que os outros, e nesses veículos, um ou outro jornalistas que são realmente muito bons e outros que são médios, né? Como em tudo, né? Mas, por exemplo, a redação da Veja, nos anos 80, né, ela foi base de figuras de linguagem. Eles criavam figuras de linguagem espetaculares, assim. Então, quando nós estávamos iniciando no jornalismo, o que se fazia?
baixava a Veja e transformava aquelas figuras de linguagem criadas nos textos de Paulo Henrique Amorim, daqueles Otto Lara Rezende, jornalistas geniais, assim, Sérgio Joque, caras realmente bons, assim, não só bons de nome, bons, né? E eu cheguei a ter agora que a senhora me falou, eu tive um caderninho de credibilidade, né, baseado nesses grandes textos também, exatamente como a senhora faz hoje. Só que eu não sabia que chamava credibilidade, né? Sim. Mas eu acho que isso é fundamental, porque são uma espécie de aforismos, né, professor? São como se fosse aforismo, eles numa frase explicam grande parte daquilo que a gente compreende no mundo, né? Então é muito importante ter isso aqui, né? Eu não sabia que existia isso na escola. Eu só faço. falou semana passada, eu levei um susto. O 8º e 9º ano tem caderno de credibilidade, o 6º, 7º, eles também têm um caderno, mas aí são com palavras. Eu sempre estimulo eles assim, a substituir as palavras do dia a dia por outras, Sim. com o uso do dicionário que tu disseste antes, que hoje é tão difícil, né? E o uso do dicionário, ele deve ser cobrado por todas as disciplinas, não só a língua portuguesa. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Então, que todas as disciplinas usassem, né? Fizessem usar o dicionário. Porque a gente vê, é mais fácil para a professora, como é que se escreve mesmo? Classe, com S ou 2? Aí quando a gente já diz a resposta, né? Não, vamos lá, vamos procurar no dicionário. Mas eu percebo isso na hora da leitura. Ô, professora, o que significa isso? Mas vai ao dicionário. Mas é mais fácil perguntar. E assim, enquanto nós estamos falando, assim, essa questão da escrita correta, as pessoas têm que se dar conta de que é necessário. No informal, nós podemos usar gírias, podemos utilizar outras palavras, mas na escrita nós temos que usar a língua padrão, a norma padrão escrita, porque se nós enviarmos um ofício para um outro estado, como é que nós vamos garantir que vai haver um reconhecimento do que está sendo solicitado? Então, nós, brasileiros, precisamos compreender essa importância. A leitura, conhecer palavras novas, não ficar na mesmice. Né? E que responsabilidade tem os jornalistas e apresentadores, né? Exatamente. De jornais, de rádio, de TVs, né? Como cometem erros. Coisas grosseiras, né? Coisas... Eu digo assim, ela vai, vamos dizer aqui, né? Vai fazer direito. Olha o que um advogado precisa se expressar no papel, o convencimento, a expressão da lei e aquela coisa. A pontuação correta. Não pode, né? Tem. E nas rádios, os jornalistas, bom, primeiro parece que não precisa ter concordância verbal nenhuma, é uma coisa moral, é tu e você, e sabe, não fazem. Ou eu vou estar. E aí é muito importante lembrar que os veículos de comunicação escrito, eles são mais autocensurados, porque ainda tem um revisor ali dentro, né? Passa erros, passa, mas ainda tem alguém olhando como é que é aquilo. Mas nas rádios é uma desgraça absoluta. E não estamos falando de rádio de dois irmãos, estamos falando de rádios do país inteiro. Ouve a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, parece que vem cá, mas não tem problema de tratamento mais das coisas, sabe? Como é que funciona as concordâncias verbais e nominais? Como é que funciona? Parece que não, posso falar o que eu quiser, liberdade dentro de regras, porque tu estás ouvindo, né? Mas nós aí cortamos do jornal, do Face do jornal, nós cortamos pessoas que usam baixo calão. Literalmente baixo calão. Ou reforma, ou nós vamos, deletamos a pessoa, banimos a pessoa. Porque não é possível, sabe? Você entrar porque é um veículo de comunicação. No meu Face pessoal, eu e a Márcia falando, é uma coisa. Agora, um veículo de comunicação tem que se prestar, assim, a ter padrão de linguagem. A questão da concordância, eu trabalho com o 3º ano, agora nesse primeiro trimestre, eu trabalhei as concordâncias. E eu no 9º ano, porque daí fecha no 9º ano trabalho e a terceira série. Né? Então eu trabalhei bastante antes de iniciar as dissertações, que agora eu já iniciei essa semana uma, e daqui para frente vou trabalhar muita dissertação. E aí eu sempre digo para meus alunos, concordância. Quando for num lugar comprar pão, compra 2 pães, não compra 2 pão. Por favor. Não é 2 irmãos. Assim, não vai cair pedaço. Não vai cair pedaço, falar a palavra até o final. Não vai desligar as luzes. Cuidar, porque aí quando eles falam dessa maneira, eles vão escrever.
E aí chega lá na redação, perde pontuação por causa da concordância. A crase, porque a partir fica junto e coloca acento agudo, coloca a crase. É só um pouquinho. Professor Sandrinha, escrever, falar bem é berço, né? É berço. Não, tu tem que ser corrigido de casa. De casa, com certeza. Tu educa. É que nem a Elisa deu o depoimento dela de pequena, né? Desde ali que tu vai trabalhando, através da música, dos textos. E a oralidade, agora que tu entraste, é assim, eu bato muito nessa tecla, acho que falta muito hoje ainda a oratória. Eu, na minha escola, eu agradeço aqui a professora Isabel, que mandou mensagem, que é a professora de geografia, né? A Ana Laura sabe que a professora Isabel, ela trabalha muito a oratória. Sim, a gente fez foi semana passada. Então, ela realmente é a oratória própria, né? Que nem português, tem 5 períodos. 5 períodos, tu vai trabalhar a gramática, tu tem que trabalhar a leitura, tem que trabalhar a produção textual. Mas eu ainda queria um período para trabalhar a oratória. Porque também. Às vezes falha, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Mas a oratória, ela é fundamental. E isso é os pais que têm que cuidar, porque se os pais se permitem falar de forma absolutamente errada, com palavras que o filho vai acabar copiando o sistema de fala dos pais. Vai ter é como aprender a tocar um instrumento com um mau professor na largada, para tu conseguires adaptar ele no futuro vai ser difícil. Né? Então, eu lembro, por exemplo, eu sempre tive, a gente, na minha família, se primou por um vocabulário correto. Porque meu pai disse assim, eu trouxe isso aqui, comprei. O quê? Trouxe? Trucidou alguém? Você trucidou? Peraí, me explica. Eu trouxe isso aqui. Então, era chato, chegava a ser chato, mas aquilo criava um padrão verbal que tu tinhas que pensar nas palavras para dizer isso, né? Bom, então, e eu imagino que hoje, sabe, é muito importante que os pais percebam, por isso que esse programa de educação é tão importante, né? Vem uma professora altissimamente elogiada aqui, com uma aluna altissimamente elogiada, com uma mãe dando o parecer dela que está por trás, dizendo, olha, embora eu não fosse uma leitora voraz, eu estive sempre incentivando a minha filha a ser, né? Então, isso todos os pais têm que prestar, se faz educação como um conjunto, né, professor? Não tem como fazer educação, sabe, educação de conhecimento, né, que a gente está falando, né, sem ter a participação global do negócio. E às vezes as famílias não percebem isso. Deixa o professor que vai lá ensinar. Sabe, mas tem que ter um negócio, como está a Andréia atrás, grudada ali. É que é uma mistura, né? Liberdade de expressão não é assim, falar o que eu quero, como eu quiser o tempo todo. Tem que haver um certo cuidado. E eu vejo que o palavreado, esse de baixo calão, está se proliferando em alguns grupos, assim, de maneira que os pequenos estão falando e nem se dão conta do que estão dizendo. Internet, WhatsApp, essas coisas, assim, tem que ser tudo rápido, tudo abreviado, tudo em gíria, umas coisas horríveis, né? Mas o que é isso? Mas dentro de pouco tempo eles vão estar no mercado de trabalho. Pois é. O programa da Elo, da Gabriela e da Poli é baseado para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a Ana Laura vai ter 23, é isso? Ela vai ser os professores da cidade, ela vai ser os empresários da cidade, ela vai ser os médicos, dentistas, advogados, vão ser os comerciantes. Que cidade nós vamos deixar para a Ana Laura e para a Elo? Essa é a base do programa, gente. O programa dos 12 aos 13 anos. Saber como é que vão ser os profissionais lá da frente, para que nós olhemos para isso, né? Então nós temos que prestar atenção nisso, como vocês prestam aí. É muito importante os pais verem isso. Não é moralismo, isso não é nada, isso é apenas sobrevivência civilizacional. E algo tão simples, né? E a questão, antes de estar falando dos professores, eu só tive professores de português maravilhosos. Eu tive a Salete Mineral, tive a Sandra Stein, tive o Guilherme Canali, só professores bons. Nossa, o Canali, poxa vida, no ensino médio ali, e a Sandra Stein e a Salete no ensino fundamental. E depois na faculdade eu tive a sorte de continuar com professores bons. E isso que a professora de geografia faz, ela cobra oralidade. O que a senhora diz com isso, professor? Que ela pede que leia textos em voz alta? Como é que é, Ana? Fácil. Na semana passada a gente fez sobre países da Ásia, então ela sorteou os países e cada um tinha que explicar
características gerais, vegetação, clima, população, nome oficial. Mas ela não pediu só por escrito, vocês tinham que falar. Era só a fala. Ah, era só a gente fala. poderia fazer um cartaz com poucas informações. E vocês se levantam e falam. Sim. E aí tem o vencer a timidez. Tem que acertar as palavras com a voz, né? Que não é tão simples, né? Tem a palavra e tem a voz, né? Que são coisas diferentes, né? Tem que acertar o jogo ali, né? Eu acho que isso é maravilhoso. É maravilhoso. Teste de QI, que antigamente era muito famoso, paciente de QI, né? Sim. Paciente de inteligência, era baseado num sistema lógico, números, verbal. E muita gente reprovava por não conseguir escrever sobre si mesmo de forma clara. Não consegue, dificuldade. Muita gente baixava o QI por não saber. Então, e populações, por exemplo, a população norte-americana tinha uma dificuldade imensa de escrever. Sim. E a questão da gíria. Como nós temos dificuldade em fazer com que o aluno apresente algo, a questão da oratória, sem utilizar o tipo assim. Aí eles começam, não é tipo, porque eu disse, pessoal, cuidado, tipo, quando você utiliza na gíria, é semelhante, não é igual, é parecido, mas não é igual. Vai ser vendedor e vai dizer, tipo esta mesa, não, mas eu quero uma mesa assim, então tem que cuidar. Então, agora o tipo virou a gente, né? É tudo tipo. O tipo virou a gente. A gente. Sim. Uma vez ou duas tá boa, depois já vai muito ver nós, né, a turma, mas é difícil. O tipo, porque antigamente era tipo, agora é a gente, sabe? Chega a dar nos mesmos aquilo, né? Então, quando os professores fazem esse tipo de trabalho, né, que o professor Isabel professor de geografia, é maravilhoso, porque assim, não precisa ser sempre escrito, porque nós temos que trabalhar. A Heloísa não tem esse problema, mas nós temos muitos alunos que ela tem tem o dom da oratória. Ela se expressa melhor escrevendo. É porque nós temos esse lado e nós temos que trabalhar todos os lados, porque nós não sabemos o mercado de trabalho, o que ele vai nos exigir. Né? Posso ler os recados aqui? Sim, que está findando o programa. Está findando o programa, e as pessoas vão começar a xingar nós aqui. Já viu onde é que eu parei? Pelo amor de Deus! Meu Deus! Demorou muito, Marcelo. Valdir Marques, boa noite, senhor Alain e participantes assistindo de Santa Luz, na Bahia. Abração a todos. Baita programa, Valdir Marques. Shirley Baques, olha a Shirley junto conosco. Beth Jones, boa noite, estou aqui assistindo vocês em Hotel Mar, em Maceió. Estou esses Bahia, mas só nós aqui. Né? Luciane Bezin, prof. Sandrinha, excelente profissional, tanto com os alunos pequenos como com os maiores. Colega, amiga que admiro muito. Gabriel Stout junto conosco aqui. Luciano Birk, me lembro quando a prof. Sandrinha me falou na saída da escola, a Elô começou a ler Felicidade da Prof. Me comoveu. Isso mostra que tem professores comprometidos com a sua profissão. Não tenho palavras suficientes para agradecer por tudo que fizesse pela Elô. Obrigado de coração. Esse é o nosso querido amigo Luciano. Margit Levens junto conosco, dizendo olá. O Eduardo Arnold, a Vanderleia Harf aqui, Harf Nós, Fabiana Niedermayer, Fabiana, Colégio Imaculada Conceição, sempre comprometido com a educação de qualidade. Sou agradecida por todas as aprendizagens afetivas, efetivas e colaborativas. Renan Pacheco Blaut, aí Renan, grande Renan, assistindo conosco. E a Leni Inês Gil, também junto conosco aqui. Um abraço a todo mundo. Prof. Infelizmente, nós temos que terminar agora o programa. E assim, toda vez que falo em produção textual, eu amo. Porque se tem algo que eu adoro fazer é corrigir redações, porque é ali que eu sinto que eu estou ajudando mais os alunos do que tudo que nós ensinamos é ali na prática. Então nós vamos finalizar o programa, eu vou começar pela Heloísa para fazer o término aqui, dar um agradecimento. Depois vai dizer tchau, gente. Queria agradecer pelo convite da Sofia, ao Espaço Jornal dos Irmãos e a todos que ficaram com a gente até o final. Ana?
Quero agradecer por ter me dado a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a minha dedicação nas produções textuais. Queria agradecer para a Sandrinha ser mais do que uma professora, mas ela é uma amiga. Eu, pelo menos, sinto que eu posso conversar com ela quando precisar de alguma ajuda. Que bacana. Segurança, Agradecer pela minha família, por ter me incentivado. É muito fofo. Não, ela é merecedora, eu acho também. Nossa, eu tenho a agradecer. E sempre se deve tudo aos grandes professores, né? Professor é fundamental. Bom, eu tenho que dar muitos abraços hoje, primeiro para os meus colegas da Carlos Trausch que estão me assistindo, aos Colégio Imaculada Conceição, né, ao professor Júlio da ginástica, que agora eu faço parte, eu disse que eu fiz eles também, olha, vou assistir o programa. Tu tá correndo, não? Não, correndo não. Então, assim, agradecer o Girão que está assistindo o programa em casa e a todos os alunos que... Educação é isso que a gente falou hoje, é tão importante, né? E o professor não pode desistir. Não. Acho que o professor tem esse dever, né? Ele tem que prestar atenção, desde os pequenos que eu trabalho, né? Se o aluno precisa daqui a pouco ali usar um óculos, a gente tem que prestar atenção, não está conseguindo enxergar direito, até o ensino médio, os anos finais que a Márcia trabalha, né? Então essa atenção é sempre. Exatamente. O certo seria se nós pudéssemos dar uma aula diferenciada para cada aluno, porque cada um tem o seu jeito, mas infelizmente não tem como. Então, a gente procura fazer de maneira geral para pelo menos atingir alguém, né, com tudo que a gente fala, e conselhos e tudo mais. E é uma profissão de responsabilidade, né? É muita responsabilidade. E a responsabilidade deles é respeitar o professor. Exatamente. É que eu trabalho respeito pelo professor. Isso. É um trabalho de respeito, porque nós estamos ali para ajudar e nós não queremos de maneira alguma o mal deles. É isso que eles precisam compreender para se sentir confiantes e à vontade, como a Ana, né? Acabou de dizer, coisa linda. Mãe, tu queres fazer? Eu só tenho a agradecer aos professores que educaram, ensinaram a minha filha, né? E de coração um beijo a todos. Ainda tem os últimos aqui. Paulo Killing Júnior mandando parabéns aí. Pai Cornélio grudado no programa, né? Estou engramado em trabalho, meus parabéns à minha filha maravilhosa. E a Marivete Bueno também junto conosco aqui. Então vamos fazer um super agradecimento. Mas um super agradecimento para sua mãe aqui. Que você não veio junto, né? Queria que você estivesse aqui também. Ou você tinha que ter vindo junto para cá. E fazer um super agradecimento à Prof. Márcia, que toda semana aqui, Prof. Sandrinha, olha, pá, bala, né, Márcia? Estamos segurando no ombro, né? É que a educação, eu lamento que não tenho mais professores que trazem o trabalho, porque eu sei o quanto nós temos profissionais maravilhosos da sala de aula, dedicados, pesquisadores. Exatamente. Só que às vezes parece que aquele pequeno trabalho, os professores não se dão conta, que eles fazem lá, eles acham pequeno. Traz pra cá para ver o tamanho que fica isso. Exatamente. Né? Mas às vezes a pessoa tem timidez. Sabe o que eu pedi para minha irmã, Prof. Sandrinha? Lá em Santana do Livramento, Magda Caldas, está me assistindo certamente, só não manda nada para não ficar envergonhado. Disse assim, Magda, por que os professores não veem? A gente faz um trabalho lindo, maravilhoso, né? Tem 750 professores na cidade. Qual é a tua opinião? Ela é de Santana do Livramento. Qual é a tua opinião? Por que os professores não veem? Ela, o problema é bárbaro. Né? Mas eu também não ia. Aí eu comecei lá, mas é que não é fácil depois. Todo mundo vai dizer, acho que tu tá querendo aparecer e tal. Mas tem nada a ver, né? Como é que, por exemplo, olha que maravilha poder pegar a Andréia, trazer a Ana Clara, pegar a Elô e a mamãe dela aqui, sabe? E mostrar que essa interação pai-filho, professores, é que é a real educação, né? Então, uma pena, né? Mas nós estamos aqui, né? Nós estamos tentando, estamos persistentes. Não. E eu quero também agradecer imensamente essa oportunidade da gente ter esse espaço no jornal. Eu acho que isso fez uma grande diferença, né? Os alunos, assim, batam bem motivados, querem que os textos apareçam, que nem eu disse, infelizmente nem todos vão aparecer. Mas no final do ano a gente vai fazer uma exposição, os textos, né? Todos são merecedores. Mas vamos transmitir ao vivo o programa lá na exposição. Então, obrigada esse espaço também. Legal. Eu acredito isso aqui, as pessoas que estão hoje a Ana, né, o Augusto que já saiu os textos aqui, hoje fica bonito agora, né? Dentro de
40 anos, eles vão olhar para trás, pegar o jornal, porque o jornal é eterno. Tem 5 arquivos espalhados pela cidade, todos os dias do Jornal das Irmãs, todos arquivados. Daqui a 40 anos, as pessoas vão olhar isso e dizer, eu fiz isso, eu era incentivado pela prof. Sandrinha, eu tive num programa fazendo isso lá, conversando, estava a professora Márcia. Isso recupera todo o nosso respeito, toda a grandeza que nós temos por essa cidade maravilhosa que é Dois Irmãos. Então eu acho que o jornal cumpre, prof. Sandrinha, a sua meta de dar espaço para os valores locais, né? Isso é importante. Muito bacana. Nós ficamos muito felizes que vocês tenham nos possibilitado a oportunidade de dar oportunidade para textos como esse, né? E eu me emociono assim quando a Marlene, o pai da Eloa, né, quando ela aprendeu a ler, realmente o pai vinha buscar ela. E eu tenho isso assim por hábito. Quando um aluno começa a ler, que os pais são angustiados, eu digo, dá uma espiadinha lá se eu não enxergo o pai. Olha só, o nosso menino, a nossa menina começou a ler. Então isso é assim, é uma emoção, né? Claro. E eu lembro ainda hoje, eu encontrei ele buscando a Elô e disse, meu Deus, a Heloísa tá lendo. Né? Então assim, que bacana. Que maravilha. Felicidade. Isso é o ofício do professor, né? E olha que os professores do currículo, a responsabilidade que tem é enorme. Márcia, eu tenho um menino de 6 anos, está no primeiro ano. Acha a escola chata que tem muito pouco recreio. Muito pouco recreio, um monte de coisa chata. Ó, papai, tem uma coisa errada mesmo. Eu disse, calma que é assim mesmo. Mas esse dia eu estava perguntando o que tu mais gosta em ti, Benício, né? O que tu adoras em ti assim, né? Ele assim, eu gosto disso. E o que eu gosto é como eu estou aprendendo as letras rápido. Coisa boa. Como eu estou conseguindo escrever rápido. Ele entrou sem saber nada. Olha, nós estamos quantos meses de aula? 3, 4? Sim. Hoje ele escreveu um quadro do jornal, ele tinha feito uns riscos aqui. Pessoal, os riscos eu que fiz. Mas peço desculpa, já limpei. Está escrito aqui. Aí claro, tinha um Q no meio do negócio, tinha um AC faltando. Mas ele foi lá e escreveu. Daí eu disse assim, nossa... olha, escrita espontânea. A escrita espontânea para os professores, isso deve ser uma maravilha, né? Eu só imagino se eu estivesse acompanhando os pequenininhos assim, eu ia ficar louco, né? Se eu fosse professor da Elô, da Gabriela, eu ia dizer, meu Deus, mas olha aqui, dá uma olhada no talento que a gente tem aqui dentro dessa escola. Imagina as meninas apresentando programa diário aqui, Márcia. Não, eu acho isso tu pega adultos aqui que vão correr léguas. Sim. Tem que buscar cabresto para aparecer. Eu perguntei antes como é que elas faziam a pauta, elas disseram no final de semana nós nos reunimos, aí nós fazemos a pauta, o roteiro do trabalho. Pessoal, pelo amor de Deus, 13 anos? 13 anos. Eu tenho 12. Pauta, né? Eu tenho 12 anos. Não parece 12. Não parece 12. Eu olhei para a porra, não parecia apresentador assim da CNN. Aí eu não apresentaria o Jornal Nacional. A diferença que tem. Lá adiante vai fazer toda a diferença. Mas não importa a profissão da Elô no futuro. Já tem isso no currículo. Não importa. Isso vai fazer diferença em tudo que for feito na vida. E o que a nossa esperança aqui, professor André, assim como nos textos que a gente vê que os pais olhando os textos, leiam, e dizem assim, eu tenho que acompanhar meus filhos nesse departamento, a minha esperança é que a Heloísa, a Gabriela e a Polly, apresentando aquele programa, façam os pais verem que dentro de 10 anos, não é mais o Alain, não é a Dona Marlene, não é mais a Márcia, não é a Sandrinha, nem a Andréia. Em 10 anos, é esse povo que vai fazer a cidade. Então, nós temos que preparar a cidade para esse povo. Não é para nós daqui a 10 anos, é para eles daqui a 10 anos. E aí uma... Exatamente, não. Eu estava olhando aqui o capricho que tem. Olha isso aqui. Coisa maravilhosa, né? Se as pessoas todas se preocupassem. Os meus cadernos é uma beleza, tô cheio de livro. Tu tem uma credibilidade especial que tu gosta? Ai, de cor. Para finalizar. Que é o teu caderno. Pode ser. Eles têm preferências por algumas credibilidades. Eu sempre digo assim, eu digo que eles têm que se basear pelo menos em 5 principais que eles vão poder encaixar, que são universais em qualquer assunto, né? Agora eu estou trabalhando com a turma do Adam, no 9º ano.
Então hoje eu Tu é de qual? Ela é do oitavo. A credibilidade que ela está falando é a voz argumentativa, Isso, tá? Então, Só pra tu saber, o Adam tá no ano do Nossa. Não tô dizendo nada. Mas se eu queria uma Maristana chega aqui a ler. Vamos apresentar teu filho pra minha filha. É brincadeira, né? Eu achei aqui uma frase de Carlos Drummond de Andrade. A educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Então não adianta só os professores incentivarem a gente a ler melhor, a escrever melhor, se o aluno não se interessar por isso. Gente, o programa merece muito das mães, ficou a primeira contra o gosto, mas ficou. Professora, querida professora Márcia, sempre rigoroso. Professor Sandrinha, sou muito honrado com a sua presença. Volte sempre, traga sempre gente aqui. Andrés, nós estamos sentindo tua falta, né? Nossa. Já sinto a falta do teu restaurante. Agora, a tua presença. André, tinha uns restaurantes aqui que a gente fazia uns vinhos, degustação de vinho, e ela fazia umas comidas depois que eram maravilhosas. Muito obrigado a vocês duas, Elô, querida, sempre. Muito obrigado ao Guilherme na técnica aqui, a Sofia na produção também. Muito obrigado aos assinantes do Jornal dos Irmãos, que é quem mantém esse espaço aqui. Esse espaço é patrocinado e mantido pelo Jornal dos Irmãos. Então, os que assinam o jornal abrem espaço para nós podermos falar com pessoas de gabarito ético nessa cidade aqui e divulgar só coisas boas, que aqui não sai coisa ruim, né? As amargas, não. Aproveitando de falar coisa boa, não se esqueçam, sábado agora, inauguração do Salão de Beleza, Conceito da Beleza. Agora, sábado, dia 19. Quando a tua filha vem aqui divulgar isso? Eu vou dizer pra ela vir aqui, é a mesma resposta. Ah, mãe, vai tu que tu fala melhor. Isso não. Tu é proprietário, tem que falar. A filha dela está abrindo um salão, cosméticos, né? É Conceito da Beleza. Sim, estética e beleza. Conceito, estética e beleza. Aqui na São Miguel. 10,92. 10,92. E eu estou aqui há 3 semanas e Márcia já está propaganda rodando, né? Mas eu traz a moça aqui para o nosso conversar. E ela é tímida? É do início, depois que ela começar a falar, ela não vai mais parar. Não, ela está convidada. Como é que é o nome dela, Márcia? Patrícia. Patrícia, por favor, né? Amanhã, quinta. Ainda dá tempo. Vamos lá. Abertura é dia? Agora sábado, dia 19. O dia 19. Patrícia, vem aqui amanhã. Convidada, vem aqui. Escutando. E traz uns produtos para nós mostrar o que vai ter lá. De tudo, limpeza de pele, unha, tudo. Inclusive, eu ganhei vale presente, ou amanhã eu vou fazer tudo que tiver direito. Noite de princesa. Dia de princesa. Dia de princesa, dona Márcia aqui. Gente, uma salva de palmas para vocês. O programa vai amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.